Olá! Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão vendo essa live, se vocês estão no Brasil ou na Europa, não sei, né? A gente não pode julgar essas coisas, né? Meu nome é Karim Platino e, antes de tudo, eu queria agradecer, né, a esse incentivo cultural da Lei Aldir Blanc, né, ao governo do Brasil, por ter disponibilizado esse espaço das lives e essa lei maravilhosa de incentivo à cultura e ao fomento no estado do Rio de Janeiro, em todo o território nacional, né? Eu vim do Amazonas, né, e agora tá tendo esse lance todo lá em Manaus. Eu sou de Manaus, exatamente, agora sobre o Covid, e essa lei veio em um momento assim perfeito para poder incentivar a cultura em todo o território nacional, porque é muito difícil a gente ter apoio, né, ultimamente, em cultura, incentivo e estrutura mesmo. A gente não tem onde buscar, enfim. E essa Lei Aldir Blanc vem em um momento muito pertinente para a gente. E eu gostaria de contar um pouco a minha história e falar um pouco do meu estudo que eu estou tendo sobre produção cultural online, né? Um incentivo online de estudo meu, particular, e também um estudo que eu realmente fiz cursos livres. Eu não vou citar aqui, né, porque não é um patrocínio, enfim. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro, né, em 2000, mais ou menos, e eu tô aqui há 20 anos, né, 21 anos. E eu comecei a dançar. Minha história com a arte, ela começou em escolas de dança, né? Eu comecei a dançar, a ser bolsista, né? Eu fiz teste, passei para escolas aqui do Rio de Janeiro. Então eu dancei no Carlota Portela, no Jazz Carlota Portela. Eu fui da Lobinus também, que é uma outra escola de dança. Antigamente lá na primeira escola foi o Café Cultural, né, que era um incentivo para jovens de periferia aqui da Zona Sul. Enfim, quem pudesse chegar e fazer teste eu podia se inscrever. E aí eu comecei a dançar. E aí, na verdade, eu comecei nesse meio acadêmico, né? Mas assim, o que mais me interessou foi as danças urbanas, onde eu conheci meus amigos, que a gente trabalha aqui há mais de 10 anos com produção cultural, e aí a gente se conheceu e até hoje a gente é amigo e tipo, a gente faz evento, e daí que surgiu a minha necessidade de me profissionalizar, né? E como eu quero ser cantor e tal, cantora, né? Eu tenho um gênero fluido, e aí eu fiz uma faculdade, né, de produção audiovisual, que era a única coisa que eu via, assim, que poderia me fazer profissional no que eu queria, que era produção cultural, né? Que eu não me via não me vejo fazendo outra coisa senão ser arte ou cultura. E aí eu fiz essa faculdade. E aí eu comecei a entrar no meio das danças urbanas por conta mais dos meus amigos, da convivência mesmo. E aí a gente foi pra rua mesmo. Então dança urbana, evento, rodas de rima, essa questão toda do fomento da cultura periférica, das minorias, né, do negro, da mulher, GLS, enfim, o hip hop é para todos, né, uma cultura que tem 5 elementos. Eu não vou focar aqui no hip hop, depois vocês procurem, né. Quem quiser, enfim, Google tá para ir, né? Mas o meu intuito aqui é falar sobre o meu estudo pessoal e os estudos que eu tive também de cursos livres sobre o processo de gerenciamento de carreira de um artista, pode ser do hip hop, mas é um artista da música, DJ, produtor, o que for, né, no momento atual que a gente vive de online. E aí eu trouxe aqui umas 8 tópicos para você seguir essa carreira de processo criativo até você encontrar, né, uma carreira e um segmento. Passando por essa história, né, de dança urbana e movimento do hip hop que eu comecei a viver, eu tive
o clique de criar um grupo, né? O Grupo Platino, que a gente faz há mais de 10 anos, o fomento de cultura no Rio de Janeiro, que é aqui perto, onde eu moro, aqui pela Lapa, enfim. E aí eu tenho uma amiga chamada Lorena Vital. Ela tem uma rede de rodas urbanas, então é rede de rima e rede também de break, enfim. E aí a gente fez uma parceria. E aí a gente faz eventos de rima, de rap, de saltos na praia, enfim. E o nome da rede dela se chama Rap Vírus, né? Da Lorena Vital, minha best friend forever, e assim. E a gente fez essa parceria porque a gente viu que precisava se profissionalizar e precisava fomentar a cultura de uma forma mais incisiva, assim, né? Não podia ser uma coisa só de amigos, tinha que realmente montar um grupo para fazer isso. E por falta de incentivo, dificuldade de acesso, eu procurei cursos livres, né, online, mesmo na internet, que qualquer um tem acesso, mas eu também não tenho dinheiro para poder fazer curso mesmo pago. Enfim, eu não vou citar o nome também, que eu não tenho, né, um patrocínio aqui, mas vocês podem procurar depois, né, cursos de carreira, enfim, empreendedorismo para jovens promissores, que foi o que eu fiz, assim. E aí eu juntei vários ensinamentos de cursos livres que eu fiz, eu também um pouquinho da faculdade de audiovisual, enfim, e teorias de marketing também. E aí eu separei para vocês aqui 8 tópicos para vocês seguirem uma carreira seja DJ, seja de músico, seja de cantor, né? Eu tenho um grande sonho de ser cantor, mas assim, a gente sabe que no Brasil é muito difícil, né? Carreira de artista e muito menos de produtor cultural. Mas assim, se a gente tiver um foco, a gente consegue parceria, a gente consegue várias coisas para agregar a nossa arte. E aí a gente consegue realmente viver da nossa arte e não só sonho, enfim, né? Sabe que a gente em casa, né, é muito cobrado, né, pela família, pelos amigos também. Ah, você vai viver disso, você é artista. Vive sim, mesmo em um país que não tem tanto incentivo assim. Por isso eu quero mais uma vez agradecer essa lei da Aldir Blanc que vem incentivando e fomentando a cultura. Deixa eu só beber uma aguinha aqui de leve. Continuando. Uma coisa que... Por que eu vim falar aqui sobre a cultura incentivada no online? Tem uma frase do Bill Gates, que é um dos grandes criadores da Microsoft, né? Que diz assim: se o seu negócio não estiver na internet, seu negócio irá ficar sem negócio. Ou seja, você não vai ter empresa, você não vai ter nada no futuro se o seu negócio não estiver na internet. Você não vai ter um negócio, seu negócio vai ficar sem negócio. Então, não sei o que eu tô falando isso, é o Bill Gates, então depois você procura, tem o Google para ir, né? O pai dos burros atualmente é o Google, e você procura. E aí, por isso que eu vim trazer esse incentivo online aqui para vocês. O primeiro tópico para você entrar para você descobrir, né, o que vai envolver a sua carreira, o que vai ser, o que você precisa fazer para poder começar no engajamento online, é descobrir o seu porquê. Você tem que saber o seu porquê. Por que você quer fazer o seu trabalho artístico? Para que você é artista? Sabe? Você não pode ser artista só por arte. Eu gosto de arte, vou fazer arte. Não, você tem que ter um porquê, você tem que ter uma bandeira, você tem que ter uma motivação, sabe? Seja ela LGBT, seja ela QIA+, né? Não podemos esquecer, né? Seja ela negra, empoderamento feminino, seja ela social, as crianças com câncer. Você tem que ter o seu porquê. Se você não tiver o porquê em primeiro lugar, você não vai seguir adiante. E depois que você criou o seu porquê, se você não sabe o porquê, é só você imaginar dentro de você, lembrar, né, voltar sempre ao ponto primordial, quando você começou a dançar, quando você começou a cantar, quando você começou a gostar de arte, a rimar, né?
E aí você descobre o seu porquê, quando você volta ao ponto primordial, né? É sempre bom voltar lá no início da sua própria história, né? E depois que você descobriu o seu porquê, você começa a gente vai pro tópico 2 agora, que é o público-alvo, né? É muito polêmico, né, quando a gente começa a falar sobre público-alvo, porque a gente acha que a nossa arte ela tem que ser para todos, né? Nossa, minha arte ela tem que atingir homens e mulheres, e gays e héteros, e branco e preto, e não sei o quê. Só que não! A gente tem um grande case, né, que é o case da Coca-Cola, que assim, a Coca-Cola ela foca em público jovem. Todas as propagandas... Gente, não patrocinando aqui, a Coca-Cola não é um patrocínio aqui, tá? Mas enfim, foi só um exemplo. A Coca-Cola foca em público jovem. Quando você foca em público jovem, um público que seja, né, todas as propagandas da Coca-Cola é o público jovem. É o jovem que vai trazer a Coca-Cola lá para a família, é o jovem que vai levar a Coca-Cola para festa, é o jovem que vai fazer diversas coisas. Nas propagandas, nas publicidades, nos posts no Instagram, no post no Face, enfim. E assim, quando você foca em um público, você se torna uma referência daquele público como se fosse uma grande potência. Porque hoje em dia a internet ela tá tão saturada, cheia de informações, cheia de coisas, né? Você abre lá o seu feed, tem propaganda, tem o seu amigo, tem o seu inimigo, tem o seu ex, tem a sua toada. E assim, não tem um foco. Então você mesmo como consumidor ou como vendedor da sua arte, enfim, né? Porque a gente se vende o tempo todo, não é porque você não tem um produto que você não vai se vender. Você se vende sim, você vende a sua imagem, você vende a sua voz, você vende o seu tempo, enfim. Quando você cria um público-alvo, seja ele jovem, você cria uma referência, você passa a ser autoridade naquele assunto, você passa a ser autoridade do público jovem. E aí a sua marca cresce, o seu nome cresce, a sua imagem cresce. Então, assim, quando você foca em um público, as pessoas vão te reconhecer por aquele público. E quem consome hoje em dia Coca-Cola? O mundo consome Coca-Cola, pelo amor de Deus. Então, assim, quando você foca em um público, a sua marca cresce e você tem que focar, porque desde quando a Coca-Cola começou é pelo público jovem. Até hoje o público jovem já tem mais de 50 anos de existência essa marca. Então, assim, público-alvo, foca no público. Não é porque o seu rap, a sua música, a sua arte é sobre mulher que o homem não vai consumir, que o cachorro não vai sentir. Cachorro foi ótimo, né? Mas assim, que a criança não vai gostar. Sobre ainda o público-alvo, é exatamente isso. Quando você foca em um público, a sua marca cresce, o seu nome cresce, o seu grupo, ou seja lá qual for a sua frente de arte, se torna uma referência naquilo. E outros públicos vão consumir por aquela marca estar em evidência. Porque quando você foca em todos os públicos, você não foca em nada, né? Aquela coisa, quando você atira para todos os lados, qualquer lugar tá ok, né? E não tá ok. Quando você tem uma marca, você tem que ser certeiro. Esse é o tópico 2. Agora, indo para o tópico 3, é a pesquisa de mercado. Quando você foca em um público, você tem que ver o que o seu oponente, né, o que o seu concorrente está querendo. Está querendo fazer de ação, o que ele está fazendo. Não é que copiar, né? É se inspirar, né, e referenciar, né, modelar, né? O que né, em relação a marcas de refrigerante. Já falei o nome, não adianta agora disfarçar, né? O que os outros estão fazendo? O que estão fazendo de publicidade? O que estão fazendo de ação, né? Não é você fazer a mesma ação, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ser criativos, né? O que brasileiro é criativo, né? Tem que ser estudado pela NASA, pela Plaza, pelo que for, com asa. Enfim, depois que você fizer a pesquisa de mercado, você vai saber exatamente as ações que você tem que fazer para se diferenciar, ou seja, não é realmente copiar, é realmente superar a sua concorrência. Se o seu cara está fazendo uma ação lá na praia, você vai fazer uma ação na praia, no shopping, no teatro, porque você é mais, você é maior, você é brasileiro, você é guerreiro, você é Aldir Blanc, pelo amor. Olha só, tópico 4, influência e referência.
quando você está montando um projeto de arte, um projeto de carreira mesmo, você tem duas coisas que você tem que prestar muita atenção, né? Aquele ponto primordial que eu falei lá no início, sobre influência e referência. Influência é aquilo que você é inspirado, te inspira, só que você nem sabe onde veio. Então é aquele desenho animado que você via quando você era criança, é aquelas músicas da sua adolescência que você via porque o carro estava passando, porque a sua irmã ouvia, você ouvia, nem queria ouvir, mas ouvia. Então é a sua influência, aquilo que te influi, aquilo que está dentro, aquilo que está lá atrás. Então isso vai estar na sua arte, vai estar no seu rap, vai estar na sua música, vai estar na sua produção, se você for produtor também. Então isso são coisas que estão dentro de você e você vai usar mesmo que você não queira. Você vai usar isso na sua música, na sua composição, no seu clipe, no que for. E a referência já é uma coisa atual, é aquilo que você vê hoje em dia que você, eu me identifico. Gosto da Beyoncé, gosto da Anitta, gosto, vou me espelhar, entende? É uma coisa que você sabe que o mercado pede agora. Então, tudo isso você tem que buscar, você tem que ter essas duas coisas, não perder a sua essência, que é a influência, que é o que você tem dentro de você, enfim, lá da sua infância, e a referência também, porque não adianta você gostar de uma música que, assim, bombava há 40 anos atrás, e hoje em dia todo mundo tá ouvindo pagode e rastapé, e é isso que tá bombando. Então você tem que ter as referências do pagode e do rastapé hoje em dia, que é o que tá bombando. Você tem que se atualizar, senão a marca vai e o projeto de carreira vai. Então, vamos subir, up, por favor. Isso, influência e referência, ficou ok? Senão vocês comentem aqui embaixo que a gente responde qualquer coisa, mas enfim, produção tá aí pra isso, né? Quinto tópico. Atrair público. Como que você atrai público? Quando você começa uma marca, uma carreira, uma coisa assim, ninguém te conhece. Ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe seu nome. Então, em primeiro lugar, você tem que se apresentar, certo? Você tem que se apresentar e, assim, contar a sua história mesmo, mostrar que você tem erros, sabe? Mostrar que você está empenhado, postar sempre, fazer sempre... um movimento para o seu público, mostrar e se divulgar. Cara, você tem que pensar o seguinte, se você não se divulgar, ninguém vai se divulgar por você, né? Se você tiver a sua arte lá e você fizer no seu quarto, pode ser a melhor arte do mundo, mas se ela não estiver na internet, se ela não estiver no mundo, na praça, ninguém vai conhecer, ninguém vai comprar a ideia. Não é questão de comprar monetariamente, ninguém vai conhecer, ninguém vai ver. Então mostra, joga na rede, vai pra praça, vai pro teatro, vai... panfleta, se vira, meu filho, mas olha só, atrai o seu público. Você tem que se mostrar, botar a cara a tapa. Esse é o quinto tópico. Depois que você atrair o público, na verdade, antes dessa questão de atrair o público, falando sobre o mesmo assunto, atrair o público. Você faz primeiro. Quando você atrai, né, você quer que o seu fã, o seu produtor, o seu cliente, né, se você for no caso um produtor, né, o seu cliente, faça alguma coisa por você, se inscreva no seu canal, coloque o e-mail lá, o seu melhor e-mail, que seja o que for, você tem que oferecer alguma coisa primeiro. Então você tem que dar alguma promoção, você tem que fazer alguma coisa, seja uma música. Se você não fizer isso, por que o seu fã vai se inscrever? Por que o seu cliente vai fazer aquela coisa? Ele não te conhece. Você faz primeiro, pensa sempre nisso. Você faz primeiro, depois o seu fã, depois o seu cliente faz alguma coisa. Seja o e-mail, seja colocar a hashtag, seja não sei o quê. Põe uma foto, enfim. Quando você começar a atrair o público e fazer ações para os seus fãs virem, enfim, você tem que pensar em gerar um movimento. Por exemplo, o nome do meu grupo é Grupo Platino. Eu gero movimento platino. Então eu dou um nome pro meu fã, um nome pra pessoa que vai no evento, um nome, né? Tipo um nome carinhoso, né? Platinado, enfim. Qual é o nome da sua marca? Menininha, não sei o quê. Pode ser Girl Power, Miss Girl Power, não sei o quê. Você tem que gerar um movimento. O seu fã, o seu cliente tem que sentir dentro de um parque de diversão.
tem que se sentir dentro de uma festa. Né? Quando você está dentro de uma festa, você é um fã, um cliente diferenciado. Você não é qualquer pessoa, não é qualquer ser que está fora. Então, o seu cliente, o seu fã tem que se sentir especial. Se você não tratar ele de uma forma especial, por que você quer que ele te trate? Lembra, faça você primeiro. Então, gerar o movimento é muito importante. A Coca-Cola, por exemplo, vamos voltar a falar do case, né? Que é um case de sucesso. Não? Sucesso mais do que, né? Mais do que comprovado. Quando tem Natal, nossa, impossível não pensar em panetone e Coca-Cola, em pizza e Coca-Cola, impossível. Tem lá a passa, vai ter a passa, ok, mas vai ter a Coca-Cola tá garantida. Então, assim, tem as propagandas relacionadas ao Natal, tem as propagandas relacionadas ao jovem. Então, é um movimento, sabe? É um engajamento que gera um movimento que dá vontade de comprar o produto, dá vontade de comprar seu serviço, dá vontade... Então, não é porque o seu produto é maravilhoso, não é porque sua música é maravilhosa, o seu rap é maravilhoso. A pessoa vai comprar o seu produto por você, porque você é legal. Porque você gerou esse movimento, porque você tratou ele de uma forma legal, uma forma interessante. Então, sempre pensa nisso. Você faz primeiro. Você é incrível, você é maravilhoso. Então, assim, o seu movimento importa mais do que a sua marca, entende? É uma questão de... É como se fosse um abraço, sabe? O movimento é uma questão de abraço mesmo. Né? E a gente está precisando tanto de abraço, né? Agora com Covid-19, né? Sarcóvis, check. Enfim, passando por esse movimento, que é o tópico 6, vamos para o 7º, que é o lançamento e engajamento, né? Quando você lança esse movimento, você está engajando o seu público, né? Tem gente que não sabe o que é engajamento. Vou explicar, calma. Não é todo mundo que sabe, não é obrigado, né? Isso é um termo, né, de online, um termo de internet. Engajamento é quando é aquela questão que a gente estava falando antes, quando você pede para a pessoa fazer alguma coisa. Então, gera o engajamento, ou seja, uma conexão entre você e o cliente, uma conexão entre você e o fã. Então, assim, quando você pede para ele fazer tag, quando você pede para ele compartilhar, compartilha, assina o sininho. Isso é engajamento. Muito fácil, né? Enfim, mas o engajamento é a parte principal do seu negócio, da sua marca, quer que você seja, o que significa a sua arte para você. Porque se você não tiver engajamento, você não tem público. E se você não tem público, você não tem disponibilidade de mostrar a sua arte. Você não tem abertura, né, conexão para mostrar a sua arte. Então, se você não tiver engajamento, você não pode pensar, né, em lançamento, né? Em lançar música, lançar um produto, lançar uma marca. Não existe. Não existe isso. Porque a gente fica pensando assim, a gente sempre pensa, nossa, se eu fosse muito rica, milionária, não sei o quê, eu seria famosa, eu montaria um CD e bombaria. Se fosse isso, toda pessoa rica bombava, toda pessoa rica era Beyoncé, era Anitta. E não é você ter dinheiro e comprar uma produtora e fazer a música e tudo mais. O que gera o valor para o seu produto é o engajamento, né? E essa palavra que eu falei agora é muito importante, né? Valor. A sua marca tem que ter o valor. E o que é o valor? É o seu porquê. Olha só. O primeiro tópico, né? Descobrir o porquê. Quando você descobre o seu porquê, você gera o valor para o seu fã, você gera o valor para o seu público, você gera valor para a sua marca, para o seu produto. Então, seguindo todos esses passos que a gente vai revisar daqui a pouco, né? Porque é muita informação, a pessoa fica abilotada. Eu fiquei abilotado quando comecei a estudar isso, enfim. Quando você gera o engajamento, você parte para começar a pensar em lançamento. Ah, sim, depois que eu comecei a engajar meu público, estão compartilhando, estão fazendo tudo, tá tudo ok, posso lançar música. Só pode pensar em lançar alguma coisa, seja um produto, seja uma coisa, gerando esse engajamento, esse movimento, é como se fosse uma fantasia, um frenesi, não sei outra palavra, podia usar milhares de palavras aqui para usar, mas é o movimento, o seu feitiço que você joga no seu fã, no seu cliente, para que ele se interesse
pelo seu produto por você. Principalmente, primeiro vem você, depois vem o seu porquê, depois vem o seu produto. Tem que pensar nisso. Você não pode ficar vendendo um produto como se ele fosse a melhor maravilha, né? Um bom vendedor, ele vende um produto porque o cliente gostou dele, em primeiro lugar. Porque ele foi simpático, porque ele foi sexy, porque ele foi sorridente, porque ele tem uma maquiagem maravilhosa, porque ele tem... Só por isso. Ele não vai comprar o produto pelo produto. Às vezes as pessoas compram coisa que nem precisam pelo vendedor. Tá, às vezes é por vergonha mesmo, tipo assim, né? Você não vai comprar. Não, mas isso aí não vem ao caso. Estou falando de encantamento, né? Falamos agora de um tópico 7 de lançamento e engajamento, né? E que o dinheiro não traz sucesso, né? Você tem que ir até o público, você tem que se fazer valer. O tópico 8, redes sociais. É onde você faz todo o seu envolvimento com o fã. Mas assim, você tem que ter uma razão na rede social, né? Porque além daquela coisa que a gente falou sobre público-alvo, você tem que ter um porquê na rede social. Você não pode falar qualquer coisa, né? O que você vai fazer na sua rede social para você engajar com o público? Você tem que comunicar, você tem que se relacionar, você tem que fazer o quê? O que você está postando no seu Instagram? O que você está postando no seu Face? Primeiro de tudo, escolhe uma rede. Não precisa ter 30 redes sociais. Tem que se focar em uma. Começa assim, senão, né, você vai ficar louco e não vai conseguir engajamento, não vai conseguir marca, não vai conseguir nada. Foca em uma rede. Instagram, por exemplo, vamos dar um exemplo. O que eu vou comunicar para o meu fã? Eu vou usar o Instagram para quê? Para me comunicar? Lembra que eu falei lá antes, assim, você precisa oferecer primeiro? Você precisa estar onde o seu público está. Não adianta você... eu sou rapper, eu gosto de rap. Se o meu público usa mais o Face, eu vou usar o Face. Não adianta usar o Instagram, não adianta usar o Twitter, se o meu público está no Face. Você tá entendendo? Então, assim, vai no Instagram, né, o meu exemplo aqui, que eu tinha dado antes, e usa para relacionamento com o fã. E foca nisso. E vai. Porque, assim, depois que você gera o engajamento, você tem que se relacionar com o fã. Fluência. Você tem que ter fluência nas suas postagens. Porque se depois que você conquistou o seu fã e largar ele, não adianta. Você tem que ter fluência, postar toda semana, fazer o relacionamento com ele, pegar ele, abraçar e enfeitiçar e aí por aí. Enfim, todos esses tópicos aqui, vamos recordar agora só pra gente poder finalizar. Descobrir o porquê. Descobrir o porquê, você vai ter o ponto primordial para você agir na sua marca, no seu negócio, no seu engajamento com o fã, enfim, em tudo, em todas as ações que você vai fazer na marca em relação à sua arte. Depois, público-alvo, né? Aquela que eu falei do case da Coca-Cola. Quando você tem um público-alvo, a sua marca cresce e você se torna forte e todo mundo consome porque você se torna uma referência, uma autoridade no mercado. Isso é muito, muito importante. 3, pesquisa de mercado. Entender as necessidades do seu fã. Entender o que o seu fã, o seu cliente quer. E estudar o seu concorrente. Muito importante também. 4, né? Aquela que mostra 4 mostra 3. Influência e referência. Lembrar que você tem o passado e o presente estão lutando também, lutando espaço nas suas ações, no que você faz hoje. Influência que você tem dentro, que lembra o passado, e referência. Já expliquei. Se quiser, volta o vídeo, vai estar gravado aí para vocês verem depois. Enfim. 5, atrair público. Você oferece o primeiro, não queira atrair ninguém, entendeu? Não adianta querer atrair se você não oferece alguma coisa primeiro. Já falei, repito, porque isso é muito importante. As pessoas ficam pedindo, me segue, me compartilha, não sei o quê, mas o que você faz pra isso, gente? Faz alguma coisa, meu filho. Faz uma foto, manda uma música pro seu fã, manda um e-mail, faz alguma coisa, entende? Você faz primeiro, lembra disso.
6, gerar um movimento. Sua marca precisa de um feitiço, uma magia, um abraço, uma coisa que leve o seu cliente a você, leve o seu cliente a querer comprar o seu produto, seja ele você, seja ele sua voz, seja ele o seu rap, seja ele o seu evento, seja ele a sua produção como produtor, enfim. Lançamento e engajamento. Você só lança algo se você engaja. Não tem como lançar algo se você não engajar. Não adianta, nem tenta, desiste antes que vai dar errado, comprovado por todo mundo. E esse lançamento e engajamento tem a ver com dinheiro. Não adianta você... Tipo assim, ninguém te conhece. Se você comprar o Maracanã amanhã, ninguém vai no teu show. Pode ir 3 ou 4 por curiosidade, mas não adianta, vai ser curiosidade, não vai ser porque gosta de você. Não te conhece. Só compra alguma coisa de você se te conheceu, se você for muito, muito simpático, que isso aí tem que te conhecer. Pra ser simpático, tem que conhecer, não adianta. Se você abrir o sorriso e falar, oi, meu nome é Beyoncé, tem que conhecer. Pô, até rimou, que bonito, né? Muito lindo. E 8, redes sociais. Você precisa estar onde seu cliente está, engajar ele onde ele está. Se ele estiver na praça, vai pra praça. Se estiver na praia, vai pra praia. Simples assim. Finalizamos aqui e eu queria trazer esses tópicos aqui, porque nos nossos eventos do Grupo Platino, eu sinto a necessidade, assim, né, de tudo isso que, pra mim, eu senti a necessidade de estudar isso e, assim, eu sinto a necessidade de os artistas e produtores, enfim, DJs e rappers, né, que frequentam nossos eventos, que a gente né, fomenta a cultura no Rio de Janeiro, que não sabem disso. Isso é muito importante. Eu acho que se a gente começar a comentar, se incentivar mutuamente sobre esses assuntos, né, de estar onde o cliente está, envolver todos esses tópicos aqui que foram passados, a gente vai gerar mais oportunidades no mercado brasileiro, mais oportunidades no Rio de Janeiro, mais pessoas aptas para estarem envolvidas em querer se divulgar, em querer se mostrar, porque assim, não adianta hoje em dia a gente querer que as pessoas consomam a nossa arte, o nosso produto, se a gente não botar a cara a tapa, se a gente não for aos eventos, não tiver onde o nosso cliente está, o nosso fã, enfim, se você é artista ou produtor, você precisa entender isso. E assim, eu sempre converso com a minha amiga Lorena, né, que é do Rap Vírus, que assim, cara, a gente tem que botar na cabeça das pessoas isso. Se você estiver ouvindo isso, manda esse vídeo, compartilha pro seu amigo, faz alguma coisa, porque assim, a cultura precisa disso. E o Brasil tem todo o potencial para crescer, e o Rio de Janeiro também, né? Não é à toa que eu moro aqui com o Rio de Janeiro, né? Praia, check. E assim, eu quero agradecer muito por esse tempo, né, que você assistiu isso, que você deu também. Siga nas redes sociais e tudo mais. Agradecer novamente ao Aldir Blanc, esse incentivo do governo do Brasil. E pensar, né, no futuro, porque a gente precisa se instruir mais, a gente precisa saber o que está falando, saber qual é o nosso impacto da nossa arte que a gente traz, né? E a gente do Grupo Platino, a gente está sempre querendo fomentar mesmo, levar as pessoas para a rua, levar as pessoas para pensar, fazer evento, botar as pessoas para dançar, enfim, não vou falar palavrão, né? Mas fazer a coisa acontecer, entendeu? E um grande beijo e a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos tópicos, apliquem, que eu vou aplicar e a gente vai crescer junto. Beijo!